Olá, pessoal! Bem-vindos ao IA Tricolor, o seu canal de notícias do Grêmio. Meu nome é Vitória Campos e hoje, direto da redação, vamos mergulhar nas últimas e mais quentes informações sobre o nosso imortal. O dia foi de grandes revelações e a expectativa para o Grenal está nas alturas. Se preparem, porque o cenário tricolor está mais movimentado do que nunca. Para começar, vamos falar de um assunto que impactou a todos: a lesão do atacante Martin Braithwaite. A notícia veio à tona e chocou a torcida. O que se apurou é que a lesão de Braithwaite é grave e pode afastar o jogador por até 8 meses. É um golpe duro para a sequência da temporada e a principal pergunta que ecoa na torcida é: o Grêmio vai ao mercado? A resposta, no momento, é que, apesar da situação, a tendência é que o clube não contrate um novo centroavante. Há sim uma reunião agendada para discutir o tema, mas a aposta parece ser a utilização dos jogadores que já estão no grupo. É uma decisão que pode ser vista com cautela, mas que reforça a confiança da comissão técnica no elenco atual. O planejamento do ataque, portanto, ganha um novo contorno, e a hierarquia da posição já está definida. Carlos Vinícius como titular, André Henrique como primeira alternativa e o jovem Jardiel da base como segunda opção. Antes de continuarmos com as notícias, eu queria pedir a sua ajuda para fortalecer a nossa comunidade tricolor. Se você ainda não é inscrito no IA Tricolor, clique agora mesmo no botão de inscrever-se aqui embaixo. E se você está gostando do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Isso nos ajuda muito a alcançar mais torcedores. E para não perder nenhuma atualização, ative o sininho das notificações. A sua participação é fundamental para fazermos o maior canal de notícias do Grêmio. Falando em ataque, outro nome que está sempre nos holofotes é o de Everton Cebolinha. Acompanhamos as movimentações e as notícias que circulam e podemos confirmar que o Grêmio tentou sim repatriar Cebolinha em um passado recente. Uma proposta de empréstimo foi feita, mas não avançou. No entanto, o jogador continua no radar. A negociação é considerada difícil, mas o desejo do jogador de voltar ao tricolor pode ser um fator crucial no futuro. O Grêmio busca reforços de peso e a situação de Cebolinha ilustra a complexidade do planejamento do clube, que precisa equilibrar o sonho por grandes nomes com a realidade financeira. Atualmente, a folha salarial já atinge um valor considerável, o que exige que o clube equilibre suas finanças com um bom desempenho em campo para justificar cada investimento. E por falar em finanças e infraestrutura, uma notícia que encheu os olhos da torcida foi a nova iluminação da Arena do Grêmio. O estádio, que já era um dos mais bonitos do país, ganhou um upgrade visual que impressiona. Com luzes em tons de azul e efeitos especiais, a arena agora tem uma iluminação cênica que promete tornar a entrada do time em campo e as comemorações de vitórias ainda mais espetaculares. E o melhor de tudo é que essa mudança representa um passo gigantesco para a autonomia financeira do clube. Com a compra da gestão da arena, o lucro obtido será entregue ao Grêmio. Isso representa uma fonte de receita vital e um alívio nas finanças, mostrando uma visão de longo prazo da atual gestão para o futuro do Imortal. E o que a Arena nos reserva para o próximo jogo? O Grenal, claro. O clássico é o principal assunto do dia e é visto como um verdadeiro divisor de águas para o futuro da equipe. O Grêmio deve manter a estratégia das últimas partidas, mas com uma postura mais cautelosa por ser um jogo fora de casa. Há retornos importantes, como Marcos Rocha e Carlos Vinícius, que devem ser titulares, e a grande dúvida fica no meio-campo. Um terceiro volante para uma postura mais defensiva ou um jogador mais ofensivo para criar mais oportunidades? Além das questões táticas, o clássico tem um peso decisivo para o técnico Mano Menezes. Apesar da pressão da torcida nas redes sociais, o presidente Alberto Guerra tenta blindar o treinador e não planeja uma troca no comando. A diretoria acredita que o mercado está restrito e que o trabalho de Mano tende a melhorar com a chegada de reforços.
No entanto, o futuro do treinador pode ser definido pelo placar do clássico. A única possibilidade de demissão seria em caso de uma derrota vexatória. Um resultado normal, como um empate ou uma derrota simples, não deve resultar na saída do técnico. Outra notícia que movimentou os bastidores foi a provável saída do goleiro Gabriel Grando no final do ano. O goleiro não demonstra interesse em renovar o contrato, o que pode forçar o clube a vendê-lo para não perdê-lo de graça. É um cenário complexo que mostra a dificuldade de manter talentos da base no elenco quando eles não se sentem valorizados ou com as oportunidades que desejam. E, para finalizar, uma análise estrutural do Grêmio. O que se percebe é que, apesar dos desafios em campo, o Grêmio está numa posição estruturalmente mais forte em relação ao seu rival. O Grêmio tem sua dívida mais equacionada e agora controla as receitas da Arena, enquanto o rival ainda divide os seus ganhos. Essa abordagem, focada em se tornar autossustentável, é vista como mais sólida e promissora para o futuro do clube. Essas notícias de hoje mostraram que, apesar dos desafios em campo, o Grêmio está se movimentando em várias frentes, do planejamento financeiro ao fortalecimento do elenco. A torcida, como sempre, está atenta a cada passo. É a paixão pelo Grêmio que move todas essas conversas e análises. Chegamos ao fim da nossa análise de hoje. Espero que esse resumo detalhado tenha ajudado a entender melhor a dinâmica atual do Grêmio. Fiquem ligados para mais notícias no IA Tricolor. Até a próxima!